Olá, bom dia ou boa tarde. Nós iremos falar sobre radioatividade e os integrantes do grupo são Amanda Ramos, Breno Folgado, Jéssica Castro, Cauane Bueno, Rafael Roberto e eu, Stephanie Feitosa. Vou começar a falar sobre o que é radioatividade. A radioatividade é um fenômeno natural ou artificial que ocorre no núcleo atômico devido a um processo de instabilidade. Ela foi descoberta no século XIX pelo casal de químicos Pierre e Marie Curie. O núcleo instável pode emitir radiações até a sua estabilização. Esse processo de emissão por um núcleo instável é chamado de radioatividade. E a radioatividade funciona assim: um núcleo atômico instável com um núcleo atômico estável, com a formação dos dois, a partir da formação dos dois, começa a emissão de radiação. E é por isso que muitas pessoas definem o conceito de radioatividade como um fenômeno físico que resulta na emissão de energias por átomo. Durante esse processo, ele pode inclusive formar novos elementos. O que significa a radioatividade? De acordo com o dicionário Michaelis, a palavra radioatividade vem dos termos em latim radius mais atividade e significa a desintegração espontânea do núcleo atômico de certos elementos, resultando na emissão de radiação eletromagnética ou na emissão de partículas. Quando falamos sobre radioatividade, é comum assemelharmos com mutação ou algo ruim, mas usamos radioatividade o tempo todo, como no micro-ondas, no tratamento de doenças como câncer e para produzir energia. São as famosas usinas nucleares responsáveis por transformar radiação em energia. Apesar do que pode parecer, essa energia é considerada limpa, já que não emite gases e nem poluentes na atmosfera. Inclusive, há 3 usinas nucleares ativas no Brasil, em Angra dos Reis e Rio de Janeiro. O símbolo da radioatividade. Ele é chamado trifólio, o mesmo nome das ervas com folhas em forma de trigo. O americano Paul Fryme, que por anos estudou a origem do símbolo, disse que ele foi rabiscado pela primeira vez em 1946, no Laboratório de Radiação da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos. Não se sabe ao certo por que a escolha desse símbolo, e uma das ideias é que eles podem ter buscado inspiração numa imagem parecida, que era utilizada na base naval de Berkeley, que servia para indicar o risco do movimento das hélices no navio, ali atracados. Independente da origem, foi uma boa escolha, pois o símbolo é fácil de ser desenhado e identificado, além de ser diferente dos outros sinais de alerta. Atualmente, em todo lugar do mundo, qualquer substância que emite radiação deve ter esse símbolo por perto. Existem normas específicas para o uso desses símbolos em áreas que a presença humana é controlada, por exemplo, prédios de reatores nucleares e salas de exames de raio-x. Boa tarde, meu nome é Rafael Roberto. Vou começar minha apresentação falando sobre quais são as emissões de um processo radioativo. A partícula alfa. A partícula alfa também é conhecida como núcleo de hélio. Ela possui massa 4 e a carga 2 positivo. Ela é pesada e lenta, com baixo poder de penetração. Quando ela é emitida em algum material radioativo, ela para na sua roupa, por exemplo. Partícula beta. Para se ter uma ideia, a radiação do tipo beta é parada numa parede feita de concreto larga, porém ela consegue atravessar a sua pele. A radiação partículas beta também são conhecidas como elétron. Ela tem a massa igual a zero e a carga 1 negativo. É uma partícula bem mais rápida quando comparada à partícula alfa. Seu poder de penetração também é um pouco maior. A radiação gama. A radiação gama é eletromagnética, sua massa é equivalente a zero e sua carga também é zero.
É bastante rápida, com grande poder de penetração. Ela consegue atravessar a pele e os tecidos, chegando até os nossos órgãos. A energia nuclear. O que é energia nuclear? Os átomos de alguns elementos químicos apresentam a propriedade de, através de reações nucleares, e transformar em energia. Esse princípio foi demonstrado por Albert Einstein. O processo ocorre espontaneamente em alguns elementos, porém, em outros, precisa ser provocado através de técnicas específicas. Existem duas formas de aproveitar essa energia. Para a produção de eletricidade, a fissão nuclear, onde o núcleo atômico se divide em duas ou mais partículas, e a fusão nuclear, na qual os dois mais núcleos se unem para produzir um novo elemento. A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para a geração de eletricidade em usinas nucleares. É usada em mais de 400 centrais nucleares em todo o mundo, principalmente em países como a França, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Espanha, China, Rússia, Coreia do Sul, Paquistão, Índia, entre outros. Segundo a WNA, Associação Nuclear Mundial, da sigla em inglês. Hoje, 14% da energia elétrica no mundo é gerada através de fonte nuclear, e este percentual tende a crescer com a construção de novas usinas, principalmente nos países em desenvolvimento, como China, Índia e etc. Os Estados Unidos, que possui o maior parque nuclear do planeta, com 104 usinas em operação, estão ampliando a capacidade de geração e aumentando a vida útil de várias de suas centrais. A França, com 58 reatores, e Japão, com 50, também são grandes produtores de energia nuclear, seguidos por Rússia, 33, e Coreia do Sul, 21. A maior vantagem ambiental. A maior vantagem ambiental de geração elétrica através de usinas nucleares é a não utilização de combustíveis fósseis, evitando o lançamento na atmosfera dos gases responsáveis pelo aumento do aquecimento global e outros produtos tóxicos. Usinas nucleares ocupam áreas relativamente pequenas. Podem ser instaladas próximas aos centros consumidores e não dependem de fatores climáticos, como chuva, vento, etc., para o seu funcionamento. Essa foi minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Oi, boa tarde. O meu nome é Amanda e eu vou falar um pouquinho sobre a energia de baixo custo. O urânio utilizado em energias nucleares é um combustível de baixo custo, uma vez que as quantidades mundiais exploráveis são muito grandes e não oferecem risco em escassez a médio prazo. Pesquisas de opiniões realizadas na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia demonstram que a população aceita a construção de novas usinas nucleares e a substituição de plantas antigas por novas. Ambientalistas prestigiados são unânimes em declarar que não se pode abdicar da energia nuclear se pretendemos reduzir os riscos do aquecimento global e de todos os problemas relacionados a ele. A energia nuclear no mundo. Por ser uma fonte de energia altamente concentrada e de elevado rendimento, diversos países utilizam a energia nuclear como opção energética. E as usinas nucleares já são responsáveis por 16% da energia elétrica produzida em todo o mundo. Mais de 90% das usinas nucleares estão concentradas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na Rússia. Em alguns países como Suécia, Finlândia e Bélgica, a energia nuclear já
e representa mais de 40% do total de eletricidade produzida. A Coreia do Sul, China, Índia, Argentina e México também possuem usinas nucleares. O Brasil possui usinas nucleares no litoral do estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. As usinas se chamam Angra 1 e Angra 2. A construção da usina nuclear Angra 3, que estava paralisada desde 1986, teve sua licença ambiental aprovada em julho de 2008. Acidentes nucleares. Desde o primeiro acidente registrado em 1952 em Fall River, no Canadá, ocorreram muitos outros. Um dos mais graves foi o acidente de Chernobyl, que ocorreu na Ucrânia, e em 1986, que explodiu devido a uma falha no sistema de refrigeração. O mais recente foi em 2011, na usina Fukushima 1, na costa leste do Japão, que foi atingida pelo terremoto e pelo tsunami que abalou a região. Houve explosão nos prédios que abrigavam 2 reatores, que provocou a liberação da radiação. O Brasil também enfrentou o pior acidente nuclear de sua história, quando o material Césio-137 não foi descartado corretamente. Calcula-se que 1.600 pessoas tenham sido contaminadas e 4 pessoas morreram após esse episódio. Muito obrigado pela atenção. Eu vou passar a minha parte agora, a fala para minha colega de grupo, Jéssica. Olá, me chamo Jéssica, eu vou agora dar início à parte de maiores acidentes nucleares. Vou falar de 3 e os meus próximos colegas falarão de mais alguns. Para iniciar, eu vou falar do Chernobyl, que foi o maior desastre nuclear da história, ocorrido em 26 de abril de 1986, em Chernobyl, na região da Ucrânia, certo? Bom, ocorreu quando um reator da usina apresentou problemas técnicos, e esses problemas técnicos fez com que fosse liberada uma nuvem radioativa com 70 toneladas de urânio e 900 toneladas de grafite na atmosfera. O acidente ele se responsabiliza pela morte de mais de 2,4 milhões de pessoas ali naquela proximidade, e ele atingiu o nível 7, que no caso é o nível mais grave da escala internacional de acidentes nucleares. Após essa explosão do reator, mais alguns trabalhadores foram enviados para o local da explosão com a intenção de combater as chamas, combater o fogo. Só que foram enviados sem equipamentos adequados. Então, sem equipamentos adequados, eles morreram em combate. E depois disso, né, por terem morrido em combate, eles ficaram conhecidos como liquidadores. E a solução, depois da explosão e tudo mais, foi construir uma estrutura de concreto, aço e chumbo para que a área da explosão pudesse ser coberta. Só que essa construção da estrutura foi feita com urgência, então ela apresenta fissuras, tanto que até hoje o local ele é nocivo pela radiação. E para a gente ter uma noção da magnitude desse acidente, o volume de partículas radioativas em Chernobyl foi 400 vezes maior do que o que foi emitido pela bomba atômica em Hiroshima, que foi lançada no Japão após a Segunda Guerra. E para finalizar, né, sobre o Chernobyl, vou falar de uma cidadezinha ali, porque ali próximo àquela região havia uma cidade que era elaborada para ser moradia dos trabalhadores da usina. Essa cidade era, se eu não me engano, a pronúncia dela é Pripyat. Mas enfim, ela teve os seus moradores, seus habitantes ali mortos e evacuados, e os seus animais, rios e florestas também foram contaminados, além de diversas anomalias genéticas, né, que foram dadas ali naquela região, que engloba antigos países do bloco soviético, como, por exemplo, Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. E hoje, após mais de 20 anos, né, dessa catástrofe, foi iniciada a construção de uma nova estrutura, que é para que possa ser reduzido a ameaça da radioatividade no local, né? E atualmente a cidade que eu citei, a Pripyat, ela se encontra desabitada, certo? Agora eu vou falar do próximo acidente, que é o Three Mile Island. Bom, Three Mile Island foi cenário de um acidente que atingiu o nível 5 na escala, né? E ela ocorreu em março, dia 28 de março de 1979, próximo a Harrisburg, que é a capital da Pensilvânia. Bom, nesse acidente, a usina sofreu um superaquecimento devido a um problema mecânico, mas ela não chegou a explodir, porque os técnicos eles optaram por liberar os gases e vapores.
certo? Apesar de não haver nenhum caso de morte, né, em razão da radiação, cerca de 25 mil pessoas entraram em contato com os gases que foram liberados para que a explosão fosse evitada. E no mesmo ano, uma comissão presidencial e a Comissão Nuclear Reguladora chegaram a uma conclusão de que ou não haverá mais casos de câncer, ou o número será tão pequeno que nunca será possível detectá-los. Agora eu vou falar sobre o Christian Oziorski, né, que foi em 1957 como fruto da corrida nuclear da União Soviética. Bom, a usina Mayak sofreu uma falha no sistema de refrigeração do compartimento de armazenamento de resíduos nucleares, e esse erro causou uma explosão em um tanque com 80 toneladas de materiais radioativos. A nuvem de gás, ela contaminou a região em um raio de 800 quilômetros. E como a cidade de Oziorsk, que foi onde ocorreu esse acidente, não estava no mapa soviético, o fato ficou marcado como o desastre de Christine. E cerca de 10 mil pessoas foram evacuadas sem explicação do governo, e foram também registradas pelo menos 200 mortes por causa da exposição à radiação. Olá, meu nome é Cauane Vitória, sou do 2º B Agropecuário. Eu vou falar agora sobre o Césius 137, que ocorreu em 1987. O acidente radioativo de nível 5, segundo a INS, aconteceu em Goiânia, em 1987, quando 2 catadores de papel encontraram um aparelho de radioterapia e o levaram para um ferro velho. Após desmontarem o aparelho, os homens encontraram uma cápsula de chumbo com o cloreto de césio em seu interior. A coloração brilhante do cloreto de césio no escuro impressionou Devair Ferreira, o dono do ferro velho, que levou o pó branco consigo e distribuiu o material para familiares e vizinhos. Após o contato com o césio, náuseas, vômitos e diarreia atacaram a sobrinha de Devair, que foi a primeira a falecer, 6 dias após ingerir o material. Ao todo, 11 pessoas morreram e mais de 600 foram contaminadas. A exposição à radiação atingiu 100 mil pessoas. O ferro velho onde abriram a cápsula foi demolido, o comércio fechou e muitas pessoas se mudaram. As autoridades sanitárias construíram um depósito em Abadia de Goiânia, cidade próxima, para armazenar as mais de 13 mil toneladas de lixo atômico, resultantes do processo de descontaminação da região. Tokaimura ocorreu em 1999. A 100 km de Tóquio, a cidade sede da indústria nuclear japonesa foi palco de um acidente que expôs mais de 600 pessoas à alta radiação em 1999. Funcionários de uma empresa de processamento de urânio exageraram na dose do metal radioativo em um reator desativado há um ano, que sofreu uma reação descontrolada vazando a radiação. Seversk ocorreu em 1993. Bom, a cidade de Seversk, na região da Sibéria, abriga reatores nucleares e indústrias químicas para separação e processamento de urânio e plutônio. A União Soviética não permitia que a cidade aparecesse no mapa, fato que mudou em 1992, após um decreto de Boris Yeltsin. Logo após, em 1993, a usina Tomsk 7 sofreu um acidente, em que um tanque com substâncias radioativas explodiu. Uma nuvem radioativa se formou na região, que hoje é fechada e só pode ser visitada a convite. O número de vítimas é desconhecido. E Yucca Flat ocorreu em 1970. A região de intensos testes nucleares fica em Nevada, a 65 km de Las Vegas. Em dezembro de 1970, um dispositivo de alta potência foi detonado no subsolo, mas provocou rachaduras que resultaram em detritos radioativos na atmosfera. Cerca de 86 trabalhadores foram expostos à radiação. Não se sabe o que ocorreu com os funcionários. Atualmente desativada, a região recebeu seu último teste em 1992.
Breno, eu vou falar sobre o acidente agora, sobre o acidente de Windscale em 1957. Durante o período que sucedeu a Segunda Guerra, a Inglaterra também buscava desenvolver armas nucleares. A pressa de fazer uma bomba atômica em Windscale levou a um incêndio no reator, vazando material radioativo para a atmosfera. Para manter uma boa imagem sobre seu programa nuclear, o governo do país tentou ocultar as negligências que levaram ao acidente, que supostamente ocasionou mais de 2 centenas de casos de câncer entre as comunidades vizinhas. Agora eu vou falar sobre o acidente de Bohunice, em 1977. O acidente na usina de Bohunice, na Tchecoslováquia, de 1977, que é hoje dividida em República Tcheca e Eslováquia, ocorreu após uma mudança de combustível. Os absorventes de umidade que cobriam as barras de combustível não foram removidos da forma correta. Como consequência, o combustível sofreu superaquecimento, levando à corrosão do reator. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, não há estimativas adequadas sobre os feridos ou mortos, porque na ocasião o acidente teria sido encoberto pelo governo soviético. O que se sabe é que os gases radioativos se espalharam por toda a usina. E agora sobre o acidente de Fukushima em 2011. Localizada a cerca de 250 km ao norte de Tóquio, a usina nuclear Daiichi em Fukushima sofreu danos em 3 de seus reatores em 11 de março de 2011, depois de um terremoto de grau 9 na escala Richter até ter atingido o país. Autoridades japonesas afirmaram que os níveis de radiação liberados foram altos, quase preocupantes. O desastre foi classificado como grau 5 na escala internacional de acidentes nucleares. Após o ocorrido, os cientistas japoneses pretendem realizar uma mini-fusão nuclear, a fim de entender melhor o acidente de 2011 e se preparar de forma adequada em caso de novas catástrofes. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção.